Bom dia a todos. Eu me chamo Tiago Quirino, sou do Centro Espírita Amor a Cristo. E aí eu agradeço, o convite da Rosália por poder participar aqui desse estudo com vocês. E aí hoje nós vamos falar sobre as leis morais. Confesso a vocês que quando a gente vai ler, e estudar o Livro dos Espíritos sobre a questão das leis morais, a gente é meio que pego de surpresa, porque a gente não percebe a dimensão realmente do trabalho que Kardec teve para reunir todo aquele conhecimento com uma base filosófica muito grande, né? E aí, antes da gente começar, nós temos que pensar o seguinte: quando a gente está falando de leis morais, quem aqui que está assistindo a reunião já reparou que a primeira lei que aparece para a gente analisar, ela é chamada de lei divina ou natural? Quando a gente para e pensa assim, tá, o que é lei divina? Muitas das vezes nós vamos pensar que a lei divina ela está relacionada somente ao aspecto religioso, né? Isso é a oração, o cumprimento de determinadas rituais ou a aceitação e a observação de alguns dogmas religiosos. E a gente esquece, que ao lado da lei divina, Kardec escreve assim, ó, lei divina ou natural. E quando a gente está falando de lei natural, a gente parece que cria um afastamento, né? Como se fosse assim, não. A lei natural ela está baseada no cotidiano das leis físicas, das leis biológicas, e a lei divina ela faz parte de um conjunto de crenças, quando na verdade os espíritos vão dizer que faz tudo parte do mesmo pacote. Então, como uma pessoa, do Amor a Cristo, a minha amiga Aline, que com certeza é uma companheira aí do discípulo de Jesus, ela falava para mim há muitos anos atrás, eu absorvi isso, eu nunca esqueci. Eu às vezes falava assim, ai Aline, eu tenho uma dificuldade ainda de realizar preces, né? De focar ali e ficar naqueles 3, 4 minutos orando. E aí a Aline falou assim, nunca vou esquecer, amiguinho, você vive bem? Você vive bem no sentido de você prejudica as pessoas, você está se esforçando para ser uma pessoa melhor para você todos os dias. E eu parei para pensar, eu falei assim, olha, eu acho que eu estou tentando viver bem, eu não quero prejudicar as pessoas, eu não quero prejudicar o meio ambiente, eu estou tentando lutar para que eu tenha uma vida melhor, não no sentido apenas material, mas também no sentido de dar sentido à vida, com características filosóficas, estudando a humanidade, estudando as pessoas ao meu redor, amando. Então ela foi, virou e falou assim, amigo, viver bem já é um grande ato de prece. E aquilo dali assim me chocou, porque era recém-espírita, né? E aquilo dali me chocou, porque eu ficava pensando assim, nossa, então eu comecei a perceber que ser espírita era adotar a doutrina como uma filosofia de vida. E quando você adota a doutrina como uma filosofia de vida, a gente passa a se encaixar dentro das leis morais, dessas leis naturais ou divinas que estão impressas na criação. E aí, olha que interessante, tem algumas coisinhas que eu anotei. O Livro dos Espíritos, para quem não tem o hábito de reparar, ok? Ele é dividido em 4 livros. O primeiro livro ele vai falar muito de Deus, da matéria, do espírito, né? Depois ele vai falar da relação no segundo livro, né? Da relação entre o nós e o outro, nós e o plano espiritual, né? Fala das relações mesmo que existem entre os espíritos. Aí, no terceiro livro, ele vai entrar nas leis morais.
E o quarto livro, né, ele vai falar da vida por vindouro, das consequências de nossas ações, que por incrível que pareça, é muito curto. No livro das leis, no livro As Leis Morais, que é o terceiro, nós vamos ter 12 leis divinas, tá? Ou naturais, e aí nós vamos trabalhar em cima de 305 questões, que vai dar 614 até a 919. E quando a gente começa a pensar assim, nossa, então são 305 questões, é muita coisa. Por mais que pareça ser muita coisa, mas aí vai muito da pessoa que está estudando o livro dos Espíritos. Por exemplo, nós, no Amor a Cristo, nós temos um estudo do Livro dos Espíritos desde 2016, onde nós estudamos 2 perguntas só por semana, em 1 hora. E eu, até então, né, eu tinha lido o Livro dos Espíritos até 2016 umas 4, 5 vezes, e eu sempre esquecia, sempre vi uma coisa nova. E depois que a gente participou do estudo em grupo, aquilo dali fica absorvido e se introjeta. E a gente começa a perceber que dá para se viver todos os dias aquilo que está sendo falado. Por quê? A gente distancia o livro dos espíritos da nossa realidade. A gente pensa assim, ó, livro dos espíritos, então é de outros espíritos, não eu que sou espírita. Né? E a gente aí tem um pensamento errado ainda, que a gente fica assim, eu é do meu espírito. Peraí, você não tem do seu espírito, você é um espírita. A gente está falando a gente pode falar do nosso corpo, né, das coisas que a gente se apropria, mas o espírito somos nós. Então, quando a gente faz a grande pergunta filosófica sobre a existência do quem sou eu, os espíritos vão responder e nos trazer, né, uma resposta assim baseada no maior sentido existencial. Quem sou eu? Um espírito. Para que eu nasci? Para me aperfeiçoar, mas aí a direção vai ser individualizada. E aí a gente vai voltando, né, às perguntas, a gente vai estudando e a gente vai mergulhando em características nossas. Então, quando a gente vai falar das leis morais, que são as leis divinas e naturais, elas são as mesmas coisas, porque a gente vive, né, na matéria, mas somos imortais. E aí a gente começa a mesclar essas características e começa a perceber que Deus faz tudo perfeito. Por exemplo, vamos falar de uma lei física, né? Lei da física, que é uma lei natural, que é uma lei divina também. E vamos correlacionar a uma característica do espírito. Então, quando eu falo de causa e efeito, né, e ação e reação, eu estou falando de coisas distintas que são semelhantes. Então, por exemplo, se eu soltar essa caneta e ela cair, a ação, né, soltar, a partir do momento que ela cair no chão, ela vai produzir uma reação. Isso é o chão, né? Ela vai sofrer o impacto, o chão volta lá para cima, ela bate e produz um som. Ação, reação. Se eu corro contra uma parede e me jogo nela, né, eu recebo aquela carga energética de volta e eu me machuco, porque a parede me empurra de volta. Agora, quando eu estou falando de causa e efeito, significa que todas as ações que eu vou cometer e eu vou praticar, elas vão me dar um retorno. E esse retorno vai depender da natureza da ação que eu for praticar. E no mundo físico, a mesma coisa. Assim como eu posso me jogar contra a parede, eu posso me jogar numa piscina. E as reações vão ser diferenciadas. Então, a lei divina, né, e a lei natural, elas se misturam o tempo todo. E tudo que a gente observa fisicamente na natureza, a gente vai observar também na vida espiritual. Por exemplo, os semelhantes, né, eles vão se atrair, porque possuem uma carga energética parecida. Então, se eu pego, olha que experiência bacana, se eu pego uma, uma gotinha d'água e coloco ela e jogo um pouco mais de água ao redor,
aquela gota d'água, ela se mistura, né, àquele monte que eu joguei ali, porque elas se atraem, elas estão querendo se unir. E aí na vida física, a gente fala assim: ah, eu não sei por que que eu sofro tanto. Ah, eu não sei por que que eu só tenho amigos falsos. Ah, eu sou uma grande vítima. Tá ok. Mas o que que você está fazendo para você viver ao redor de pessoas assim? Será que você não pensa igual? Será que você não está vibrando semelhante? Então, tudo que ocorre ao nosso redor, ela faz parte de uma lei, né, divina. São várias leis. Kardec vai trabalhar o seguinte, que nós vamos ter é, essas características da lei divina dividida em duas partes. Primeiro, ele fala da lei divina ou natural. Isso é tentando mostrar que as leis da natureza também são divinas e que a gente não pode separar as leis que a gente acredita serem religiosas das leis naturais. Quando, por exemplo, a gente está falando da reencarnação, a gente pode se enquadrar dentro de uma característica física e química, quando Lavoisier disse: na natureza nada se perde, né, nada se destrói, tudo se transforma. E aí se a gente for levar é, isso para uma característica religiosa, no sentido de entender a nossa existência, a gente também está falando da reencarnação, que na morte nada se perde, tudo se transforma, o nosso corpo físico vai se deteriorar, vai voltar a ser mineral, vai liberar os gases, a água, e o espírito, preso naquele corpo físico, se liberta, e ele se transforma, porque ele vivenciou experiências que marcaram profundamente a sua existência. Depois, Kardec vai trazer junto com os irmãos espirituais a lei de adoração, a lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Aí a gente vai falar assim: nossa, mas é muita coisa. Quando a gente vai lendo e estudando todas essas leis, a gente vai perceber que elas vão se enquadrando na própria existência humana, independente do ser humano compreender ou não as suas ações. Um dia desse, eu estava pensando o seguinte: eu sou de uma geração que, quando a gente era pequeno, nós víamos ainda algumas pessoas fazerem a seguinte pergunta e ouvíamos a seguinte resposta: o que que você quer ser quando crescer? Eu lembro que eu ouvi alguns amigos meus, né, que eu tenho 31 anos, então quando eu tinha lá meus 6, 7, 8 anos, eu ouvia assim: eu quero ser bandido. Não eram muitas pessoas, mas existia isso. E hoje eu sou professor. E quando eu pergunto aos meus alunos, né, o que que vocês querem ser quando crescer? Não induzindo, mas só para colher as respostas e a partir dali a gente fazer um diálogo do não importa o que você quer ser, mas você vai ser feliz. Você tem que lutar pela sua felicidade, né? E aí eles falam assim: ah, eu quero ser jogador de futebol, quero ser médico, quero ser professor, graças a Deus, né? Quero ser pedreiro, quero ser pipoqueiro. E aí a gente ouve todas as respostas e a coisa mais linda, né? Tem um que falou assim: ah, eu quero ser cobrador de van. E aí, em nenhum momento, eu ouvi: eu quero ser bandido. E aí a gente fala assim: nossa, que legal. Gente, é porque os espíritos estão reencarnando, já se adequando à lei de trabalho, ok? E aqui eu não estou falando do bandido que está lá na comunidade, não. Estou falando do bandido no geral, porque existem muitas pessoas que estudaram e são corruptas, que moram na. A gente fala, né? Ah, o bandido mora em favela. Não, meu amor, o verdadeiro bandido, ele está na Barra da Tijuca, está em Copacabana, em condomínios caríssimos. E aí a gente fala assim: e essas pessoas daqui a algum tempo vão reencarnar? Sim, e vão trabalhar. Então, quando a gente fala que as leis que Kardec traduz, né, no terceiro livro, que é a lei moral, as leis morais, são leis que a gente vai se adequar. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre a lei de reprodução. A lei de reprodução, os espíritos vão explicar a questão da concepção, a questão
da sociedade, no sentido assim de quantos seres humanos podem viver, se a gente passa de um limite, né, ecologicamente saudável, aí a gente vai ter uma queda no nível populacional, porque a natureza tem que entrar em equilíbrio, né, e aí a gente já percebe esse movimento acontecendo agora na época de pandemia, que é super natural, né? A gente sempre, quando estuda ecologia, a gente vê isso, que a população ela cresce, 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 aí existe um evento que, se ela ultrapassar, aquela população não consegue se manter viva, então ela cai. Então a humanidade está vivendo isso agora num período de transição, onde a gente cresceu, 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 desmatou, entrou em contato com animais selvagens que possuíam ali o coronavírus, né, que causa a doença Covid-19, e aí a gente está causando um pequeno declínio, e a tendência é a gente se equilibrar e repensar o que causou essa doença, o que vai fazer essa doença parar? Será que é só vacina? Porque se a gente continuar no mesmo ritmo, a gente vai se esbarrar em outras doenças até piores, mais mortais. Então, quando a gente está falando dessa lei natural, né, essa lei moral, essa lei divina, são as vivências do dia a dia que a gente vai se enquadrando naturalmente na natureza de Deus. Porque Deus está presente também com a sua consciência, tá? Não é que faz parte de Deus, mas Deus está presente com a sua consciência onipresente, onisciente em tudo. Se a gente for ler a Gênese, e ali nós vamos ter um capítulo maravilhoso sobre Deus, sobre os fluidos, a gente está mergulhado numa grande piscina cósmica, onde qualquer pensamento vibra, como se fosse um peixe no aquário. Então todas as nossas ações vão reverberar. E quando a gente começa a se enquadrar nessas leis divinas, no sentido de não é, gente, também aceitar cruamente o que está escrito ali, né? Não é não refletir, porque esse é também um problema que nós espíritas às vezes podemos nos esbarrar. A gente, por mais que saiba que é uma fé raciocinada, que foi trazida pela espiritualidade, a gente tem que questionar, né, fazer questionamentos sobre as nossas próprias vidas para achar sentido naquilo dali para a gente. Isso é o papel da filosofia. Então, por exemplo, quando eu vejo ali a lei de reprodução e eu penso, tá, mas eu, Thiago, sou gay. Como é que eu vou me enquadrar nessa lei de reprodução? Que eu não estou reproduzindo nada. Né? Assim, no sentido de eu não estou reproduzindo seres humanos, eu não tenho uma cópia do meu DNA por aí, eu não estou produzindo filhos. Aí olha só como é que a gente vai atualizar esse contexto. Tá, eu, Thiago, não posso estar reproduzindo um ser humano, mas eu posso adotar, eu posso criar, né? E vai ser meu filho mesmo. Vai ser meu filho, porque não é que não saiu de mim, do meu DNA, não é porque vai ter a minha cor de pele ou não, meu cabelo ou não, os meus olhos ou não, que ele não vai ser meu filho. Ele vai ser meu filho, pronto, acabou. Né? E outra coisa, e existem pessoas que falam, tá, mas eu não quero ter filhos, eu não quero ter. E ninguém é obrigado a ter. Porque é melhor a pessoa se cuidar para não ter do que entrar no crime do aborto delituoso, né? Ou senão a gente pensa assim, tá, mas eu não estou produzindo seres humanos, mas você está produzindo livros, você está produzindo cultura, conhecimento. Chico Xavier produziu algum filho? Ou será que os filhos de Chico Xavier foram em seus livros? Então a gente tem que fazer esses questionamentos, não é questionar, né, se está certo ou se está errado, é como a gente está se adequando à lei divina dentro das nossas experiências individuais, dentro da nossa prática diária. E aí tirar o medo ai, eu não estou me adequando àquilo que está no livro dos Espíritos. Não, você está se adequando da sua maneira, é o que você pode fazer. E Deus reconhece as suas limitações. Deus reconhece até onde você consegue ir dentro daquela lei. E um dia, se hoje a gente não consegue se enquadrar totalmente, um dia a gente vai se enquadrar. Mesmo que leve milhões de anos, mas a gente está aí para isso. Eu vou ler para vocês,
para a gente poder fazer um mergulho mais gostoso nessa conversa, 3 questões para a gente poder dialogar, tá? Porque a gente fala assim, leis morais, né? Palavra que lembra um pouquinho até essa questão do puritanismo. Então vamos lá na questão 614, para a gente poder só reafirmar coisas que a gente já falou e também partir para pontos novos de discussão. Na 614 ele fala assim, que se deve entender por lei natural? Resposta, a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, por exemplo, quer ver o que está causando infelicidade na humanidade? É a destruição ambiental que a gente vem causando ao longo dos séculos. Isso hoje, claramente a gente vê aí o aumento dos casos de dengue, né, o aumento de viroses, de bactérias até então desconhecidas. A gente fala assim, poxa, mas lá na China o povo come tudo que está vivo. Tá, mas no Brasil a gente mata tatu para comer. A gente mata outros animais. A gente come uma formiga, né? Que é a tanajura, a gente vai lá, tira o bumbum dela para fazer farofa. A gente come frango, que às vezes não é criado de maneira adequada. Então, quando a gente se afasta do bem, do amor, da bondade, a gente começa a mergulhar num ciclo de dor. A gente se afasta da lei natural. E aí ele fala, né, quando ele fala que a verdadeira para a felicidade do homem, né, ele indicando o que deve fazer, então eu vi ali que existe um gambazinho no fundo do meu quintal. Por que eu tenho que me livrar do gambá? Por que eu tenho que matar o gambá? Nesse matar eu posso ter contato com alguma bactéria, algum vírus e me felicitar. Por que eu tenho que matar tudo ao meu redor? Por que eu tenho que me distanciar? Quando a gente vai falar da sociedade, lei de sociedade, por que eu tenho que me distanciar da sociedade? Porque ela está difícil, porque eu não gosto. Aí é causar sofrimento. A questão 617 também ela é muito boa. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Aí olha que ele fala, todas as leis da natureza são as leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então olha que interessante, aí a gente vai falar assim, então quem estuda as ciências naturais, né, as leis naturais é sábio. Quem estuda religião ou os aspectos da natureza de Deus, da natureza do homem, né, o para onde vou, o que eu faço para chegar até lá. Esse daí está demonstrando amor a Deus, tudo bem. Mas olha só, você não pode ser sábio e também praticar as leis de Deus, no sentido de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, por exemplo, eu posso ser um homem de ciência, de estudar sociologia, história, filosofia, biologia, física, e mesmo assim amar a Deus. Porque a gente começa a enxergar Deus em todos os locais. Né? Eu tenho um hábito, particularmente, de quando eu vejo um pássaro, um animalzinho, eu paro para guardar. Guardar não é colocar, né, como o poema diz, num cofre. É guardar aquele momento na minha mente, parar, observar e admirar. Sentir aquela presença no meu coração. Isso é ver Deus. Né? Dentro do meu limite, é o que eu posso enxergar como divindade. E aí, a gente se questiona muito sobre, nossa, vai demorar muito para eu poder chegar ao nível, né, do homem de bem. A gente começa de algum lugar, a gente começa no dia a dia, tentando se adequar, né, à prática do bem, não somente aos homens, mas a todos os seres vivos ao nosso redor. Uma coisa que eu estou aprendendo a ter o hábito
porque quando eu era protestante eu achava aquilo dali meio estranho, né? Que era orar antes de comer. E aí hoje em dia, quando eu vou comer silenciosamente, né? Quando eu vejo que existem pessoas que talvez vão achar diferenciado a minha maneira, a minha prática, eu paro, olho para aquela comida e mentalmente eu falo: obrigado, Senhor, por essa comida. Mas obrigado também a todas as pessoas que se dedicaram para que ela pudesse estar aqui. Obrigado aos seres vivos que tiveram que morrer para que eu pudesse comer. E pronto. É ser grato. Isso já é, gente, aos olhos da nossa própria existência, comparada a séculos passados, que a gente se achava extremamente humanizado, né? Mas éramos extremamente brutalizados, violentos, racistas e com todas as cargas negativas que a humanidade vai se depurando ao longo do tempo. Hoje a gente está ótimo. Às vezes a melhor versão de nós mesmos é simplesmente viver de forma prática. Então, é necessário que a gente pense, né, que se enquadrar na lei de Deus é viver bem, é viver com calma, né, é viver de forma a não julgar as pessoas, a amar, né, a diferença, é aceitar que a natureza é mista. E olha que interessante, eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente tem uma dificuldade muito grande ainda, né, em aceitar a diferença do outro, mas Deus é tão sábio que ele não criou uma só espécie de flor, uma só espécie de fruto, né? Ele criou tudo misturado. A Mata Atlântica hoje, que é um exemplo muito bom para todo o planeta, coloca aí em 100 metros quadrados, a gente tem mais espécies de seres vivos do que na Europa toda, por causa da sua diversidade. E aí a gente tem uma floresta sólida, concreta, que se auxilia o tempo todo. E observar isso é observar uma lei de Deus. E aí pisar com respeito numa mata, né, entendendo que todos os processos dali precisam ser respeitados, valorados, conhecidos. Na nossa vida diária com a nossa família, a partir do momento que eu entendo que eu tenho que melhorar o mundo, né? Isso é combater as injustiças sociais, auxiliar aqueles que estão em dificuldade, mas se eu não começar dentro da minha casa, é tudo um treinamento que não vai funcionar em vão. Então, quando a gente está falando também, né? Ah, gente, mas e essa moral aí que se fala? O que que é a moral? De acordo com os espíritos, eles vão falar lá na 629 assim: que definição se pode dar da moral? Resposta: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa bem a lei de Deus. Então, moral é isso. Moral não é você seguir regrinhas. Né? Moral não é você se vestir de tal maneira, ter tal comportamento, porque você está se enquadrando, né, dentro de um grupo de pessoas de bem. Não é. As leis morais é a gente fazer o bem. É observar se aquilo que eu estou fazendo está prejudicando o outro, não importa se o outro é um ser humano, se o outro é um ser vivo de qualquer maneira, pode ser qualquer tipo de ser vivo. Claro que eu também não vou viver na neura, né, de não posso pisar nas formigas. Não é isso. É tentar pensar sempre nas minhas ações de uma maneira um pouco mais global. E aí, se no meu lugar, antes de tomar uma ação, às vezes um pouco mais drástica, pensar naquela frase: o que faria Jesus? Porque Jesus, para nós, é guia e modelo da humanidade. Então nós temos que pensar mais ou menos assim: o que faria Jesus em tal situação que eu estou vivendo? E aí, muitas das vezes, a gente fala assim: nossa, mas Jesus é tão distante da gente. Eu acho que Jesus é muito próximo, né, no sentido de modelo, porque ele encarnou. Ele nasceu entre os seres humanos para nos dar os seus exemplos. E ele ainda disse que a gente poderia fazer o que ele fez e muito mais. Então,
se a gente usar Jesus como modelo e guia de nossas ações, tá? Não importa se Jesus nasceu, às vezes no movimento espírita a gente entra em discussões que para Kardec era pueril. Quando Kardec vai criar o Evangelho segundo o Espiritismo, que para quem não sabe, né, é uma extensão das leis morais, ok? A Kardec faz uma síntese muito grande nesse livro dessas leis. Kardec mesmo diz que o que ele pega dos ensinos de Jesus são os ensinos morais. E aí a gente vê no movimento espírita as pessoas discutindo a natureza do corpo de Jesus, que não é interessante, se Maria era virgem realmente, ou se ela casou e teve a sua relação com José. Porque, me desculpa, a gente vai ficar discutindo agora se Jesus, né, ele era filósofo, psicólogo, ou a gente vai esquecer o que ele está querendo nos trazer como exemplo para a nossa vida diária. Então, usar Jesus como modelo e guia não é gravar as suas histórias, né? Ah, Jesus andou sobre as águas. Não, mas espera aí. O que Jesus falava em relação à nossa vivência com o outro? E aí, quando a gente vai ler as leis morais, quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai ler o Sermão da Montanha, eles se casam. Que Kardec utiliza praticamente o início do livro de Mateus para trazer toda a gama de informação moral que Jesus nos trouxe. Tá? Então, esse é o estudo que eu queria dar. Eu sei que não foi perfeito, né? Existem muitas falhas ainda na minha fala, mas eu agradeço a Deus por reconhecer isso e me sentir super bem, porque eu não estou aqui para tentar ser santo em uma única encarnação, para tentar deixar de reencarnar. Não, eu estou aqui tentando viver cada dia o que eu posso. Então, que a gente possa, todos os dias, usar a doutrina espírita em suas três bases para a gente ter uma vida boa. A sua base filosófica, de eu sempre questionar, né, se as nossas ações elas estão se enquadrando na natureza da doutrina, no sentido de, será que o que eu estou fazendo vai me produzir bons frutos? Na sua natureza científica, que é mergulhando, inclusive, nas leis naturais, a gente vai alinhar sempre a ciência às nossas crenças. E na sua natureza religiosa, isso é na nossa natureza de relação com Deus. Como a gente está se relacionando com Ele, como eu estou falando com o Pai, como eu estou convivendo com o meu próximo. Então, esse era o estudo de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, que todos possam receber um abraço da nossa casa, né, um amor a Cristo. Peço desculpa pelos ruídos, porque aqui ao lado estão tendo obras. E eu peço só a Jesus que nos abençoe realmente com a paciência, a perseverança e a fé, tendo a esperança de que dias melhores vão vir se nós construirmos esses dias, tá? Fiquem todos na paz de Deus.